Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da série de estudo do Livro dos Espíritos. O nosso tema de hoje é os Espíritos e o Dia de Finados. Será que esse dia sensibiliza os espíritos, a homenagem do Dia dos Mortos, sensibiliza os espíritos, como eles reagem a esse momento, como é para os espíritos esse dia? Se você quer saber sobre esse tema, a resposta para essas questões, continue com a gente. Se estiver gostando da série de estudo do Livro dos Espíritos, deixa seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, ative o sininho para receber a notificação e compartilhe com outras pessoas para também terem acesso ao conhecimento do Espiritismo. Então, vamos lá. Dia de finados, né? Dia dos mortos, aquele dia em que as pessoas vão aos cemitérios, fazem homenagem àqueles que já partiram, fazem homenagem nos túmulos, levam flores, rezam para essas pessoas. Como que os espíritos que estão lá no plano espiritual reagem a esse momento? Será que eles são sensíveis? Isso faz alguma diferença para eles? Primeiro a gente precisa entender se quando a gente pensa num espírito, se isso tem alguma diferença para ele ou não, para um espírito que já desencarnou, que está lá no plano espiritual. O Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem no Livro dos Espíritos que sim, que eles são muito sensíveis aos nossos pensamentos. Então, se eu estou pensando com saudade em relação a um parente que já partiu, dependendo da condição em que esse parente se encontra no plano espiritual, isso vai ser uma lembrança boa para ele, ele vai se sentir bem de saber que alguém está lembrando dele aqui na Terra, né? Principalmente se a gente estiver lembrando dele com bons sentimentos. Se a gente estiver tendo maus sentimentos em relação a esse espírito, ele também vai sentir. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes não aceita bem a partida de um familiar e fica triste, às vezes fica revoltado, esse espírito vai sentir isso que essa pessoa está sentindo, né? Então, por isso que é muito importante manter um equilíbrio no momento de desencarne de algum familiar, embora seja um momento doloroso e difícil para todos, porque é uma partida, né? Uma despedida, que embora a gente no Espiritismo saiba que é uma despedida momentânea, mas não deixa de ser uma despedida, né? Então, esse momento é importante tentar manter esse equilíbrio, porque os espíritos são sim sensíveis a nossos sentimentos, aos nossos pensamentos em relação a eles. Então, no dia de finados, se tivermos lá com bons pensamentos em relação a esses espíritos, aquele sentimento gostoso de saudade, de alegria pelo que viveu aqui na Terra, para esses espíritos será muito bom, será algo prazeroso, né? De poder presenciar isso. É, o que não é relevante para os espíritos é se esse pensamento está acontecendo num cemitério, na frente de um túmulo, ou se você está fazendo essa homenagem na sua casa, pensando nesse espírito, ou mesmo se você está fazendo isso no dia de finados ou em qualquer outro dia do ano. O que importa, na realidade, é o pensamento, esse sentimento que você está nutrindo em relação a esse espírito. Então é uma atitude muito positiva mandar pensamentos bons aos entes que já partiram, mandar boas vibrações, vibrações de alegria, de felicidade, de apoio, né, para aqueles que recém partiram, para adaptação nessa nova vida lá no plano espiritual. Então tudo isso é muito importante para esses espíritos, desde que sejam bons pensamentos, bons sentimentos que vão auxiliar esses espíritos na sua jornada lá no plano espiritual. Mas e aqueles espíritos que, né, que não são lembrados no dia dos finados, porque não deixaram familiares, não deixaram amigos, ou seus familiares, amigos não lembram mais dele? Para ele é importante isso? Não, né? Por quê? Porque ele está com uma nova vida, ele está vivendo com outras pessoas, com provavelmente amigos lá no plano espiritual, com afetos. Então, para ele não faz mais diferença a vida aqui da Terra, né? É claro que se alguém lembrasse dele, ele ficaria feliz. Mas o fato de não lembrar não necessariamente o deixaria infeliz, porque ele tem uma nova vida. Pode sim gerar algum sentimento negativo se ele ainda estiver no início dessa nova vida lá no plano espiritual, ainda não tiver se adaptado, então ainda vai sentir alguma ligação com a vida aqui da Terra. Mas com o passar dos anos isso deixa de fazer sentido, né? E geralmente esses espíritos são esquecidos com o passar dos anos. Então, isso também já não tem mais tanta importância, porque esse espírito tem uma nova vida, novos amigos, vai reencontrar familiares que já tinham
desencarnado antes dele. Então, pouco importa se estão lembrando dele ou não aqui no dia de finados, que a tendência na realidade é que todos, com o passar do tempo, acabem sendo esquecidos, né? É natural que aqueles que precederam a gente no túmulo acabe que, com o passar do tempo, não sejam tão lembrados. Isso é natural, os espíritos aceitam isso com naturalidade porque tem uma nova vida lá no plano espiritual. Então, o dia de finados, esse momento de homenagem, sim, é interessante e pode ser positivo para os espíritos, desde que se emita bons pensamentos, boas lembranças, bons sentimentos em relação a esses espíritos. Isso não precisa ocorrer apenas nos dias de finados, pode ocorrer em qualquer momento, porque o que importa realmente é o sentimento, o pensamento em relação a eles. Da mesma forma, quando um espírito recebe uma homenagem aqui na Terra, né? Uma homenagem póstuma para uma pessoa que já desencarnou, então esse espírito vai estar lá no plano espiritual recebendo, né, essa homenagem que está ocorrendo aqui na Terra. Então, uma estátua que é erigida para homenagear alguma pessoa, que foi uma pessoa ilustre, ou algum outro tipo de homenagem que possa ser feita. Da mesma forma, o que importa para esse espírito não é a homenagem em si, mas o sentimento que aquelas pessoas têm em relação a eles, aquelas vibrações que essas pessoas estão mandando para esse espírito. E quanto mais evoluído o espírito, menos a homenagem em si é importante, porque ele já vai ser desprovido de vaidade, de orgulho, essas questões não vão fazer mais sentido, não vão ter mais importância para o espírito. Então, para um espírito já mais evoluído, o que realmente importa são os sentimentos, os afetos, aquilo que é a essência, né, da existência, o amor que as pessoas nutriam por ele. Então, se naquela homenagem foi algo com amor, com bons sentimentos, para ele vai ser positivo. Mas se não foi, a homenagem em si não vai fazer diferença, né? Porque o mais importante é a lembrança e o sentimento em si. E uma última questão, né, em relação a essa relação dos espíritos com aquilo que é feito aqui na Terra, no seu desencarne, é a questão do túmulo. Será que importa, né, onde aquele corpo vai ser enterrado? Se é num túmulo X, um túmulo Y, ou se não é num túmulo, é num outro lugar? Se o túmulo é mais refinado, mais luxuoso ou menos? Pouco importa, né? Porque o espírito não está mais ali, ele está lá no plano espiritual. Então, o que realmente importa é novamente o sentimento que se nutre em relação a essas pessoas, a esses espíritos que já partiram. A questão do túmulo, ela é útil para os encarnados, né? Que tem ali os despojos dos seus familiares reunidos no mesmo local, facilita, né, uma eventual visitação, e também é uma homenagem à própria família, ao elo que essas pessoas cultivaram entre si. Então, nesse sentido, sim, o túmulo é útil, né? Mas muito mais aos encarnados do que aos desencarnados. E ainda também é útil estar ali no cemitério, um lugar preparado para isso, né? Então também tem esse sentido prático ali da questão do local onde o corpo tá enterrado ou está armazenado, enfim. Né? Mas para os espíritos isso também é indiferente, porque eles estão numa nova vida, que é a vida do plano espiritual. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou do vídeo, não esquece de já deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhar com os amigos, com os familiares, para também ter acesso ao conhecimento do Espiritismo e a essas informações que o Kardec nos traz junto com os Espíritos no Livro dos Espíritos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.